Durante muito tempo, a ciência buscou formas de curar o corpo. Doenças, ferimentos, falhas biológicas. Mas existia algo muito mais difícil de tratar: a mente. Traumas profundos, memórias dolorosas, experiências que permanecem vivas mesmo quando o tempo passa. Em uma megacidade futurista, um novo sistema começou a ser desenvolvido com um objetivo ambicioso: não apagar pessoas, mas aliviar sofrimento. Uma tecnologia capaz de identificar, isolar e enfraquecer memórias específicas do cérebro humano. A proposta parecia revolucionária. Pessoas marcadas por perdas, acidentes ou experiências extremas poderiam finalmente seguir em frente. Sem o peso constante da dor, sem a repetição silenciosa de lembranças que nunca desaparecem. Nos primeiros testes, os resultados impressionaram. Pacientes relatavam alívio imediato, ansiedade reduzida, sono restaurado. Comportamentos antes dominados pelo trauma começavam a desaparecer. Sob a luz do dia, os centros médicos apresentavam a inovação como um avanço histórico, algo entre medicina e reconstrução emocional. A população reagia com esperança. Pela primeira vez, a dor do passado parecia tratável. Mas havia uma pergunta que ainda permanecia: até onde uma memória pode ser removida sem alterar quem somos? Nos laboratórios, a tecnologia evoluía rapidamente. Mapeamentos cerebrais mais precisos, interfaces neurais mais profundas, resultados mais rápidos. E, aos poucos, o sistema deixou de apenas aliviar. Ele começou a apagar. Lembranças específicas desapareciam com precisão quase cirúrgica. Sem danos aparentes, sem falhas visíveis. Pelo menos no início. Porque, em um determinado momento, um paciente retornou, sem dor, sem trauma, mas também sem reconhecer parte da própria vida. Naquele instante, uma nova dúvida surgiu. Se podemos apagar uma memória, quanto de nós permanece depois disso? Protocolo final. Após os primeiros resultados positivos, a tecnologia rapidamente começou a ganhar espaço. Mais pacientes chegaram. Mais testes foram autorizados. O sistema parecia funcionar. Traumas desapareciam. Ansiedade diminuía. Pessoas voltavam a sorrir. Tudo indicava um avanço histórico. Mas, conforme os procedimentos se tornavam mais frequentes, pequenos efeitos começaram a surgir. Nada grave no início. Detalhes quase imperceptíveis. Alguns pacientes relatavam lapsos estranhos. Momentos simples que pareciam vazios. Como se pequenas partes da rotina simplesmente não existissem mais. Nomes esquecidos. Lugares familiares parecendo distantes. Sensações difíceis de explicar. No começo, os médicos trataram aquilo como adaptação natural. O cérebro reorganizando informações. Um efeito temporário. Mas os relatos continuaram e começaram a ficar mais intensos. Uma paciente olhou para uma fotografia antiga e não reconheceu a própria infância. Outro paciente voltou para casa e precisou de alguns segundos para lembrar onde morava. Nada traumático, mas profundamente estranho. Como se a memória apagada tivesse levado algo além da dor. Como se, ao remover uma lembrança, outras partes da identidade também começassem a enfraquecer. Naquele momento, uma nova preocupação surgiu. Talvez memórias não sejam compartimentos isolados. Talvez elas estejam conectadas a tudo o que somos. E se isso for verdade, apagar uma lembrança pode significar muito mais do que apagar dor. Conforme os casos começaram a se repetir, os especialistas perceberam que o problema era maior do que simples lapsos de memória. Não se tratava apenas de esquecer nomes ou pequenos momentos do dia.
algo mais profundo estava acontecendo. As memórias removidas pareciam arrastar outras junto, como se o cérebro não separasse lembranças em compartimentos isolados. Tudo estava conectado. Em um dos casos mais impactantes, um paciente retornou para uma nova avaliação, acompanhado da própria família. O procedimento havia sido considerado um sucesso. O trauma principal havia desaparecido. A ansiedade havia sido reduzida. Tudo parecia dentro do esperado, até aquele momento. Quando a porta da sala se abriu, uma mulher entrou sorrindo. Era sua esposa. Alguém que fazia parte da vida dele há muitos anos. Mas, ao olhar para ela, não houve reconhecimento. Nenhuma reação emocional. Nenhum sinal de familiaridade. Apenas confusão. Ele observou em silêncio por alguns segundos, como alguém tentando encontrar uma resposta que simplesmente não existia. Então perguntou: "Desculpa, eu conheço você?" O ambiente ficou imóvel. A expressão no rosto dela mudou imediatamente. O sorriso desapareceu. Os médicos se entreolharam. Naquele instante ficou claro que a tecnologia não estava apagando apenas dor. Ela estava removendo conexões, partes invisíveis que sustentam identidade, afeto e pertencimento. A lembrança do trauma havia desaparecido, mas junto dela vieram fragmentos de toda uma vida. Fotografias já não despertavam emoção. Objetos familiares pareciam estranhos. Memórias importantes se tornavam silenciosas, como se alguém estivesse apagando linhas inteiras da história de uma pessoa. E isso levantava uma questão ainda mais perturbadora. Se nossas memórias definem quem somos, o que acontece quando elas começam a desaparecer? Após os primeiros casos mais graves, a confiança no sistema começou a mudar. O que antes parecia uma revolução médica, agora despertava medo. Os especialistas passaram a investigar até onde os efeitos poderiam alcançar, e os resultados não eram animadores. As memórias não desapareciam de forma isolada. Elas estavam ligadas por caminhos invisíveis. Uma lembrança puxava a outra. Uma emoção sustentava uma identidade inteira. E quando uma parte era removida, outras começavam a enfraquecer. Pacientes que buscavam apenas esquecer um acidente começavam a perder lembranças da infância. Pessoas que queriam apagar uma dor específica passavam a sentir distância de pessoas que amavam. Não era apenas esquecimento. Era uma erosão silenciosa da própria personalidade. Em um novo teste, os médicos tentaram limitar o alcance da tecnologia. A proposta era simples: remover apenas uma memória específica, sem afetar o restante. Tudo parecia controlado. Os parâmetros estavam corretos. O procedimento foi iniciado. Durante alguns minutos, nada indicava problema. Mas ao final, o paciente abriu os olhos com uma expressão estranha. Calmo demais. Vazio demais. Ele lembrava do próprio nome. Sabia onde estava. Reconhecia o ambiente. Mas algo estava ausente. Quando perguntaram sobre sua história, as respostas eram frias, distantes, como se ele ainda tivesse as informações, mas não a conexão com elas. Como se lembrasse dos fatos, mas não sentisse mais que eles pertenciam a ele. Naquele momento, uma nova possibilidade começou a assustar os pesquisadores. Talvez a tecnologia não estivesse apagando apenas lembranças. Talvez estivesse alterando a própria forma como o ser humano se reconhece. E se isso fosse verdade, a cura poderia custar muito mais do que a dor. À medida que os efeitos colaterais começaram a se tornar públicos, a percepção sobre a tecnologia mudou completamente. O que antes era visto como uma cura revolucionária, agora
começava a ser tratado como um risco. Pacientes retornavam aos centros médicos com uma nova pergunta: era possível trazer as memórias de volta? A resposta, na maioria das vezes, era silenciosa. Porque os especialistas já começavam a entender algo preocupante. Nem toda lembrança apagada podia ser recuperada. Em muitos casos, o cérebro não apenas enfraquecia a memória, ele reorganizava tudo ao redor dela. Criava novos caminhos, fechava conexões antigas, como se aquela parte da história realmente deixasse de existir. Pessoas que buscavam esquecer um trauma agora tentavam desesperadamente lembrar momentos felizes que desapareceram junto. Fotografias se tornavam estranhas, presentes antigos perdiam significado, rostos familiares já não despertavam a mesma emoção. Não era apenas esquecimento, era luto. O luto por partes de si mesmo. Em um dos casos mais delicados, uma mulher voltou ao centro médico chorando. Ela não lembrava mais do nascimento da própria filha. Sabia que aquilo havia acontecido. Tinha fotos, tinha registros, mas não tinha sensação. Não havia emoção. Não existia a memória viva. Era como assistir à história de outra pessoa. Naquele instante, os médicos perceberam que não estavam lidando apenas com tratamento. Estavam mexendo com identidade, com afeto, com tudo aquilo que transforma experiências em quem somos. Em reuniões fechadas, especialistas começaram a discutir algo ainda mais grave. Talvez algumas dores existam justamente porque são parte da construção humana. Talvez apagar sofrimento signifique também apagar crescimento. E se isso for verdade, a tentativa de curar a mente pode acabar destruindo aquilo que a torna única. Com o aumento dos casos irreversíveis, os centros de pesquisa iniciaram protocolos de emergência. O objetivo agora não era mais expandir a tecnologia, era impedir que os danos aumentassem. Novos procedimentos foram suspensos, testes foram interrompidos e uma corrida silenciosa começou. A busca por uma forma de restaurar aquilo que havia sido apagado. Especialistas tentavam reativar conexões neurais, reconstruir caminhos perdidos, estimular memórias antigas através de imagens, sons e experiências emocionais. Mas os resultados eram incertos. Em muitos pacientes, a informação ainda existia, mas parecia inacessível, como um arquivo presente, mas impossível de abrir. Em outros casos, o problema era ainda mais profundo. Não havia apenas esquecimento, havia substituição. O cérebro havia reorganizado a própria identidade, como se tivesse aprendido a existir sem aquela parte da história, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Porque recuperar uma memória não significava apenas lembrar. Significava reconstruir uma pessoa. Durante uma nova tentativa experimental, um paciente foi exposto a registros completos da própria vida. Fotografias, vídeos, vozes antigas, momentos importantes. A esperança era simples: provocar o reconhecimento, trazer de volta a conexão emocional. Por alguns segundos, pareceu funcionar. Os olhos mudaram, a respiração acelerou, uma reação surgiu. Mas então, veio algo inesperado. Em vez de alívio, pânico. Como se duas versões da mesma mente estivessem entrando em conflito. A pessoa lembrava e, ao mesmo tempo, não reconhecia aquela lembrança como sua. O corpo reagia, mas a identidade rejeitava. Naquele instante, ficou claro que o problema não era apenas recuperar memórias. Era saber se elas ainda pertenciam àquela pessoa. E isso levantava uma pergunta ainda mais perturbadora. Se uma lembrança pode ser apagada e depois devolvida, a pessoa que retorna ainda é a mesma?
Com as tentativas de restauração falhando, a discussão deixou de ser apenas médica. Ela se tornou filosófica e profundamente humana. Os especialistas já não perguntavam apenas como recuperar memórias, mas o que realmente define uma pessoa. Se lembranças podem ser apagadas, alteradas ou devolvidas de forma incompleta, então onde começa a verdadeira identidade? Na informação? Na emoção? Na experiência vivida? Ou apenas naquilo que escolhemos lembrar? Em centros de pesquisa, uma nova percepção começou a surgir. Talvez a memória não seja apenas um arquivo armazenado no cérebro. Talvez ela seja a própria estrutura da consciência. Cada dor, cada perda, cada momento feliz, cada fracasso. Tudo isso não apenas compõe lembranças, compõe quem somos. Apagar uma memória não significa remover um evento. Significa alterar a forma como a mente interpreta a própria existência. Na praça central da megacidade, a vida continuava normalmente. Pessoas caminhavam, conversavam, seguiam suas rotinas. Mas, por trás daquela aparência comum, uma nova insegurança começava a crescer. Se uma tecnologia pode apagar lembranças, então ninguém está completamente protegido. Não apenas do esquecimento, mas da possibilidade de deixar de ser quem sempre foi. A ideia de cura começava a perder força, porque, pela primeira vez, as pessoas entendiam o verdadeiro preço. Talvez algumas dores precisem existir. Talvez certas cicatrizes sejam exatamente o que mantém alguém inteiro. E se isso for verdade, talvez a memória não seja apenas passado. Talvez ela seja a única prova real de que fomos nós mesmos. Com os testes suspensos e os efeitos ainda sendo estudados, a tecnologia permaneceu em observação. Silenciosa, guardada. Mas longe de ser esquecida, a promessa de apagar dor ainda continuava poderosa demais para desaparecer. Porque todo ser humano carrega algo que gostaria de deixar para trás. Uma perda, um trauma, um arrependimento, uma lembrança que insiste em permanecer. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a possibilidade de apagar sofrimento existe, a tentação se torna inevitável, mesmo sabendo o preço, mesmo conhecendo os riscos. No centro de pesquisa, os dados continuavam mostrando a mesma verdade. Memórias não são peças soltas, são raízes. Remover uma pode enfraquecer muitas outras e, em alguns casos, alterar completamente a pessoa. Na cidade, a vida seguia. Pessoas caminhavam, sorriam, viviam. Mas agora havia uma nova pergunta silenciosa no ar. Se fosse possível escolher, o que você apagaria? E mais importante, o que deixaria de existir junto com isso? Talvez a dor não seja apenas sofrimento. Talvez ela seja uma parte necessária da construção humana. Talvez certas feridas sejam também provas de amor, de aprendizado, de sobrevivência. E apagar isso talvez signifique apagar a própria história. Na saída de um dos centros médicos, uma paciente observava uma antiga fotografia. Ela sabia que aquela lembrança era importante. Sabia que aquele momento havia mudado sua vida. Mas não conseguia mais sentir. Era como olhar para a vida de outra pessoa. E naquele silêncio, talvez estivesse a resposta mais assustadora de todas. Não é sobre esquecer, é sobre deixar de ser. Porque no fim, a maior pergunta nunca foi se devemos apagar memórias, mas sim, quanto de nós ainda permanece? Quando elas se vão,